Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Deus é quem responde. A gente propõe as coisas, agora Deus é quem expõe. E nós queremos que Deus coloque no coração do povo paraibano um homem que há de governar a nossa cidade. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Silvio Moura do Portal Atalaia, trazendo informação com credibilidade e responsabilidade. Fica muito fácil de tecer um comentário relativo ao pastor Ailton José Alves, aqui do estado de Pernambuco. Quando se fala no pastor José Carlos, ali que é pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus na Paraíba, e sobretudo ele é presidente da UMADENE, União dos Ministros do Estado do Nordeste. Pois bem, com relação ao pastor José Carlos de Lima, para a gente é até uma novidade, porque eu confesso que eu nutria um respeito muito alto por esse senhor, e hoje eu já quero rever meus conceitos relativos a ele. Isso em virtude de um apoio que ele dá a um certo candidato. E o vídeo, na verdade, esse vídeo que vocês vão ver. E nós queremos que Deus coloque no coração do povo paraibano um homem que há de governar a nossa cidade. E nós esperamos que Deus coloque o doutor Cícero, mas Deus é quem sabe de todas as coisas. Mas vamos ao front da luta, confiando em Deus, e Ele fará aquilo que lhe apraz. Faço votos que o Senhor seja o nosso prefeito. Então, juntos, irmanados, vamos trabalhar. Esperamos que o nosso Cícero governe a nossa capital. E sobretudo, Senhor, a tua proteção até o dia das eleições. Porque tu sabes que do homem são as preparações do coração, do Senhor a tua resposta. Ele repercutiu muito negativamente em todo o Brasil. Por quê? Porque o pastor José Carlos é um pastor muito pragmático, muito conservador. E aí, de repente, você se depara com um vídeo em que ele faz essas declarações. E aí, você se pergunta, finalmente, onde é que nós estamos? Porque a palavra de Deus diz que os pastores devem se preocupar com as ovelhas. E alguém pode perguntar, mas presbítero Silvio, o senhor não fez um vídeo em que direcionava as pessoas para votar num certo candidato? Eu digo, meus amados, eu faço, sabe por quê? Primeiro porque o nosso alvo é destituir as pessoas que, utilizando-se do termo, do título de pastor, exploram a fé dos fiéis, enganam os fiéis. E outra coisa, eu quero dizer para os senhores que eu tomava conta de uma grande igreja. E sabe o que aconteceu? Eu pedi para o pastor colocar outra pessoa no meu lugar. Eu aqui na minha região, eu não aceitei. E os irmãos por aqui que vivem nessa área aqui, eles sabem. Eu poderia estar coordenando uma área aqui. Eu não quis. Eu não quis. Sabe por quê? Porque eu acho que as coisas de Deus não podem estar sendo misturadas com política. Por exemplo, porque eu não quero tomar conta de um campo, de uma área ou de uma igreja. Porque eu quero ser o que eu sou, uma pessoa livre para tecer meus comentários, para produzir meus vídeos. E eu sendo um dirigente da igreja, irmãos, eu não terei essa liberdade. Os pastores de hoje, na sua maioria, sobretudo os pastores presidentes, eles ainda adotam a seguinte doutrina ou doutrinação: faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Lembram dos pastores que encheram nossas cabeças com aquela ideia de que você não pode tocar no ungido do Senhor? Eles dizem isso, mas não dizem: e não maltrateis os meus profetas. Os pastores hoje,
Eles falam de Malaquias capítulo 3 e versículo 10, onde diz: trazei todos os meus dízimos à casa do Senhor, trazei os dízimos para a casa do Senhor, para que haja mantimento, sem levar em consideração que mantimento não é enriquecimento. Quando Jesus falou, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é porque exatamente os pastores, sobretudo quem cuida da casa de Deus, tem sim, irmãos, que se contentar com os ensinamentos de Cristo, porque Cristo não enriqueceu ninguém e nunca foi rico. Então esses homens citam: trazei os dízimos à casa do Senhor, que está no Velho Testamento, mas ele não traz por outro lado: guardai os meus sábados. Eu não me identifico com essas coisas. Pregação pela metade, tolhendo a palavra, querendo colocar nas nossas cabeças o que na verdade a Bíblia não diz. Então, por conta disso, meus amados, eu não aceito, eu não quero. Mas essas denúncias eu não posso deixar de fazer. E agora, meus amados irmãos, esse homem que pregava que as mulheres não devem se pintar, que as mulheres não podem usar calça comprida. Se os irmãos perguntarem a mim, eu digo que na nossa doutrina eu não concordo. Eu não concordo. Mas eu não posso pregar contra a calça comprida, contra uma pintura no rosto, se eu faço exatamente isso que ele fez. Apoiar, aproveitar-se do poder que o povo lhe concede para fazer barganha, para promover um certo candidato aí da Paraíba, João Pessoa, salvo engano. Os irmãos me corrijam aí nos comentários. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso, pastor José Carlos? O senhor que é presidente da Almadene, e o senhor não faz o que o senhor devia fazer, que era punir o pastor Ailton José Alves. O pastor Ailton José Alves está em pecado. E o senhor não dá a devida punição, quando o senhor pode pautar. O senhor pode pautar muito bem, convocar uma reunião, pautar o assunto, votar e deixar que os ministros, nominalmente, não por baixo do pano, mas que eles se pronunciem: eu quero que o pastor Ailton seja punido na forma da lei. Faça, convoque a reunião. Aí o senhor não faz isso, que cabe ao senhor fazer. Mas não cabe ao senhor estar envolvido em política. Porque todo pastor que está envolvido em política, ou caiu, ou vai cair. Isso não é ambiente de pastor. O pastor foi chamado, pastor José Carlos, para cuidar de ovelha. Aí eu pergunto: quantas vezes o senhor foi na casa da sua ovelha que está ali precisando de uma ajuda? O senhor foi? Quantas vezes o senhor tirou foto de um pobrezinho lá, que disse: pastor, tira uma foto comigo? Quantas vezes o senhor publicou essa foto? Ou o senhor vem publicar um vídeo em que um candidato está lá e o senhor apoiando. Aí o senhor acha, pastor José Carlos, que nós achamos isso normal e que pelo fato de serem os senhores que promovem essas coisas absurdas, removam, por favor, a nojeira dos templos. Removam Baal do templo. Baal hoje é representado pela política, pela politicagem. Por favor, removam os Baals de dentro dos templos. O povo está clamando. É lamentável o que está acontecendo hoje, mas nós não paramos. Veja a situação do pastor José Carlos. Se juntou com o pastor Ailton, absorveu a cultura do pastor Ailton. Não admitimos um pastor ganhar tanto dinheiro. E outra coisa, senhor pastor José Carlos, quanto o senhor ganha? Isso cabe ao senhor fazer. Informar aos cristãos quanto o senhor ganha. E o senhor não informa, mas o senhor vai fazer aquilo que a Bíblia condena: a politicagem na igreja do Senhor. Removam esses Baals. Removam esses ídolos da igreja, por favor. Meus irmãos, eu vou dizer mais uma vez, sabe por que isso está acontecendo? Porque o teu dízimo está enriquecendo esses homens.
Porque o teu dízimo está dando boa vida de tal forma que eles têm tempo para fazer politicagem. Que Deus possa ter misericórdia de nós. Um homem que reprova, faz todo o auê de uma pintura, de uma calça comprida, aí está envolvido agora em política. E aí, pastor José Carlos?